Oi, gente! Espero que vocês estejam bem e bem-vindos ao segundo vídeo da série Transformando Conflitos em Conexões. Olha, o nosso desafio continua. Para a gente parar de sofrer com os conflitos, ainda tem alguns assuntos para a gente explorar um pouquinho. E um tema importante para a gente ter atenção nessa hora de um conflito é com a comunicação. Ai, 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 será que a forma pela qual você está expressando o seu desconforto, a sua insatisfação, o jeito que você está falando com outra pessoa não está colocando mais lenha nessa fogueira não? Para a conversa de hoje eu abordo a comunicação não violenta. E se você perdeu o primeiro vídeo da série, eu convido você a dar uma olhadinha aqui no canal, pois lá eu falo de um assunto tão importante quanto a comunicação, que são os paradigmas sobre os conflitos. E, gente, vale a pena dar uma olhadinha, porque eles sabotam os nossos relacionamentos, a nossa vida. Então, vai que você está fazendo uso de algum deles e quem sabe reconhecendo não é a hora de transformar, de desapegar e seguir a vida fluindo a partir de novas e outras perspectivas. Então não perca essa oportunidade. E aí você também aproveita e faz a jornada desta série completa. E aí, vamos transformar esses conflitos em maior conexões? Eu estou muito animada para isso. Vamos lá? Vem comigo então! Recentemente eu assisti uma entrevista do economista brasileiro Ricardo Neves. Ele falava sobre o nosso tema de hoje, a importância da comunicação na atualidade. Ele disse que atualmente a comunicação é uma questão mundial e que se a gente não aprender a se comunicar melhor, teremos problemas cada vez mais sério ainda do que enfrentar uma pandemia, e dificuldades em lidar com questões complexas. Olha só a responsabilidade quanto à nossa expressão, como que a comunicação é importante nas mais diversas áreas de nossas vidas. A coisa é séria, não é brincadeira não. Muitas vezes a gente pensa que a comunicação está fluindo na boa, naturalmente, que o que a gente está falando, o outro realmente está entendendo. Que eu estou falando A e o outro entende esse A. Acontece que no dia a dia, na prática, não é bem assim não. A comunicação é complexa, a comunicação não flui naturalmente e ela é cheia de ruídos. E, gente, cá entre nós, na hora de um conflito, naquele momento que as pessoas estão com os nervos à flor da pele, que o sangue ferve, você acha que a comunicação está fluindo numa boa? Que todo mundo está se entendendo? Imagina se as pessoas estão discutindo, estão brigando, elas não estão se ouvindo, uma não ouve a outra. Um fala A, o outro entende B, devolve C e vira aquela confusão danada. Então, na hora de um conflito, ruído é o que não falta. O Marshall Rosenberg, que sistematizou a comunicação não violenta, ou CNV, como ela é conhecida, ele diz que nessas horas de um conflito, a gente traz um ruído que complica a nossa situação. E que ruído é esse que só dana aí com a situação? É aquilo que a pessoa pensa sobre o outro. E aí ela expressa, fala sem pensar, acaba ofendendo, magoando, ferindo o outro. E o outro, quando escuta tudo isso, não gosta, não quer ficar por baixo, não quer levar esse desaforo para casa, pensa que o que está ouvindo é uma ameaça, um perigo, essa pessoa precisa se defender. E aí ela devolve na mesma moeda. Aí as pessoas estão confrontando. E o confronto, como eu disse no primeiro vídeo, leva a violência direta, ao tapa, ao soco, pontapé, e a violência na comunicação, que desumaniza o outro. É quando rotula, critica mesmo, quando está julgando moralmente. E ninguém gosta, não é mesmo? De ser julgado, criticado, de um dedo apontando, né? E nessa hora, dedo apontando é o que não falta. Esse senhor indicador entra sempre nessas horas aí e todo mundo quer se defender dele, todo mundo se arma dele. Você é isso, você é aquilo. Aí o outro vem e fala: quem é você para falar comigo desse jeito? Você não tem moral para falar de mim, olha o que você já fez também. E aí as pessoas ficam uma de um lado falando do outro e o outro acusando e criticando outra pessoa. Parece uma competição de quem vai ganhar essa conversa, quem é que tem razão, quem é a vítima, quem é o culpado. Todo mundo quer ganhar e focar no que mais importa nessa hora, gente. Ninguém foca.
falar do que está causando esse conflito, do que é mais importante, ninguém fala. Todo mundo só fica falando um sobre o outro. E ficar falando um sobre o outro não resolve. Muitas pessoas, inclusive, brigam pelos mesmos motivos. E brigam por quê pelo mesmo motivo? Porque aquilo que está na raiz do conflito não está sendo trazido para a mesa para ser visto, olhado e considerado. As pessoas, como eu disse, ficam só falando uma sobre a outra. E aí não tem entendimento, não tem diálogo, ninguém se ouve. E se a gente focar no que está na raiz, a gente consegue se entender, resolver mais rapidamente um conflito. Às vezes conflito que está durando muito tempo nessa relação. E o que tem nessa raiz do conflito? São as nossas necessidades. Na hora de um conflito, se todo mundo está com o sangue fervendo, está com os nervos à flor da pele, significa que as necessidades de todos não estão sendo vistas, não estão sendo consideradas. Como eu disse, ninguém está falando sobre ela. E a emoção passa, né, gente? Se tá com raiva, vai fazer depois outra coisa, se envolve com outras atividades, vai se acalmando, vai passando a irritação, a tristeza, a frustração. Mas a necessidade não passa, não. Ela continua lá, sem ser vista. Por isso que as pessoas brigam de novo pelo mesmo motivo, porque a necessidade continua lá sem ser falada, sem ser atendida. Por isso a CNV sempre convida a gente a expandir a nossa consciência, ter a autopercepção, a autoobservação de como emocionalmente a gente está numa conversa, numa situação, a gente com a gente, para a gente se oferecer autocuidado, para a gente aprender a se relacionar com os nossos sentimentos. Os sentimentos são joias preciosas, eles sempre contam para a gente como estão as nossas necessidades. Então não dá para ignorar eles não. A CNV ajuda a gente a saber se relacionar com os nossos sentimentos. Porque, como eu disse, eles são mensageiros, estão contando como estão as nossas necessidades. E a gente foi aprendendo ao longo da vida a reprimir, não é? Reprimir a raiva, o choro, a tristeza, porque eram sentimentos que não eram bem vistos. Então, por conta de tanta conversa errada que a gente ouve sobre esses sentimentos, a gente vai sufocando tudo e não sabendo se relacionar, não entendendo a mensagem que eles estão nos enviando. Então a CNV ajuda a gente a esclarecer tudo isso, a mudar essa visão que a gente aprendeu, esses paradigmas, essas conversinhas aí, que só atrapalham as nossas vidas, e a gente vai sabendo se cuidar para não se deixar arrastar pelas emoções. E outra coisa com a prática é a gente saber se relacionar com as nossas necessidades. O Marshall Rosenberg diz isso: por trás de todo comportamento existem necessidades. Toda agressão é uma expressão trágica de necessidades não atendidas. Então, a gente se movimenta na vida. Eu, você, as pessoas com quem a gente convive, pessoas desconhecidas que moram perto, que moram longe, que moram em qualquer outro país. Uma personalidade, uma autoridade, uma pessoa que está presa, aquela pessoa que dá aquela fechada no trânsito, que deixa todo mundo pé da vida, não é mesmo? Então todos nós nos movimentamos pela vida para atender às nossas necessidades. E se a gente não atende, custa caro. E por que custa caro? Porque emocionalmente, psicologicamente e fisicamente a gente vai ficar muito mal, porque ela não está sendo vista, atendida. Por isso, saber se relacionar também com as necessidades, olhar para as nossas, conhecê-las e conhecer a dos outros também, a gente vai focando no que importa na relação, falando a partir delas, e até aquela fala que chega de um jeito que a gente não gosta, que fere, que magoa. Quando a gente conhece as necessidades, a gente entende que a pessoa está se expressando dessa maneira, porque por trás dessa expressão que é agressiva, que é trágica, como o Marshall diz, tem uma necessidade que não está sendo atendida. E as pessoas perguntam para mim, então por que a gente já não fala a partir das necessidades, se a gente já cria mais conexão, se a gente já vive uma relação de maior qualidade quando a gente foca e fala a partir delas? É porque em lugar nenhum do mundo a gente aprende a se relacionar com as nossas necessidades, a falar sobre elas. Assim como a gente também não aprendeu, não fomos educados a nos relacionar com os nossos sentimentos.
Então a forma como a gente aprendeu a falar sobre o que é importante para a gente foi julgando, foi criticando, foi rotulando as pessoas. Não é assim que a gente faz? A gente fala sobre os outros, a gente não fala sobre a gente. Então a CNV nos apoia em falarmos sobre nós, fazermos a expressão autêntica. E autenticidade não tem nada a ver com a sinceridade. O excesso de sinceridade acaba sendo até agressivo, porque as pessoas partem para o sincericídio, que fala tudo o que pensa e não está nem aí, né? Fala sem pensar e tá, ó, satisfeita. Acontece que tudo que a gente fala, o nosso comportamento fere a outra pessoa, tem consequência na vida do outro e depois volta pra gente, porque se a pessoa ficar reativa, ela devolve na mesma moeda e vira aquele bate-boca, não é? Então até o que a gente fala acaba sendo usado contra a gente mesmo, porque volta tudo pra gente. Então olha só como é importante a gente se atentar à nossa comunicação, a gente começar a falar a partir do que realmente importa. Eu vou dar um exemplo aí do dia a dia para mostrar como que é uma expressão autêntica a partir desse reconhecimento das necessidades, dos sentimentos, se afastando de falar sobre o outro, de julgar a pessoa, de ficar condenando os outros pela atitude que a gente não gosta. É um exemplo aí que acontece nas famílias, nas relações amorosas, quem mora junto com amigos, que é sobre aquela dita cuja, louça suja que fica lá na pia, que alguém vai lá, se alimenta, se cuida, tá atendendo a sua própria necessidade, né? E aí deixa tudo lá na pia e vai fazer outra coisa. E aí outra pessoa que chega lá, quer lavar uma verdura, alguns legumes, quer se alimentar, né? Ter outra aí dieta, outro cuidado consigo, não consegue porque tá abarrotado de louça lá na pia que não lavaram. A pessoa que usou deixou lá. Aí imagina que essa pessoa fique irritada. Quando ela vê, aí ela já começa a pensar, mas que pessoa folgada, preguiçosa, olha que bagunceira, veio aqui, comeu, se cuidou e deixou essa bagunça aqui. E eu não tô com disposição para lavar. Eu tô cansada, eu tô sobrecarregada, eu quero fazer uma alimentação rapidinha porque eu tenho que voltar para o meu projeto. Tô trabalhando em casa, não tenho tempo para cuidar dessa louça. E aí essa pessoa, conectada com o que está sentindo, percebeu que tem irritação, percebeu o julgamento sobre o outro, mas ela não expressa o julgamento. Ela vai se conectando com as suas necessidades. Percebeu que o julgamento chegou, chamou de folgada na cabeça, no pensamento, de preguiçosa e deixou para lá. Vai fazer sua expressão autêntica e chega então para quem deixou essa louça suja e fala assim: olha, eu tô sobrecarregada, eu tô muito cansada na correria com o meu projeto e quando eu chego lá na cozinha, eu fico irritada porque tá cheia de louça suja na pia e eu não consigo usar. Eu quero lavar uma verdura, uns legumes para eu preparar a minha alimentação e não tenho espaço. Você pode dar uma geral lá na pia, lavar a louça para que eu possa ter esse espaço organizado, em ordem para eu me cuidar? E pronto, gente, olha a expressão autêntica, muito diferente. Ela poderia chegar e falar: olha, você deixou aquela bagunça lá, você é uma folgada, uma preguiçosa, vai lá e se vira, porque eu é que não vou lavar não, não tem empregada nessa casa. Essa forma aqui que eu acabei de citar é muito comum aí nos relacionamentos. Eu mesma, quando era solteira, morava com os meus irmãos, os meus pais, quando meus irmãos deixavam a louça lá, eu acabava de limpar, ou mesmo, né, depois de um tempo eu via que ia se acumulando e eu ia usar, não tinha espaço, eu pensava tudo isso. Olha que bando de folgado, estão pensando que tem empregada aqui, que eu vou ficar lavando a louça cada hora que chega. E às vezes eu falava: vocês são bem folgadinhos, hein? Bando de preguiçoso, de folgado, bagunceiros. E isso é comum, porque é uma fala que é quase padrão para a maioria das pessoas. A gente fala mesmo sobre o que vem na nossa cabeça, sobre as pessoas e a gente expressa. Isso dá confusão, porque muitas pessoas vão se defender dessa fala agressiva. Então percebe como é diferente quando a gente se conecta com o sentimento, a gente observa o que a pessoa fez de fato, deixou lá um monte de panela,
a louça, aquele montante lá, e eu observo, eu não enfeito o que eu vi, eu não enfeito a minha fala, eu falo de um fato concreto, isso cria conexão. Sabe por que cria conexão? Porque a outra pessoa não sente que foi um julgamento sobre ela. A pessoa não precisa se armar para se defender de uma fala autêntica do outro, porque não está carregada de rótulos, de críticas, de julgamento. A pessoa está pedindo apoio, colaboração, ela quer o espaço em ordem para ela poder usar. Olha, colaboração, ordem, espaço, apoio, ajuda, são todas necessidades que todo mundo tem. Nutrição, autocuidado que a pessoa tem ali com a sua alimentação, são necessidades que a gente conhece. Então as necessidades são humanas, são universais. É a nossa humanidade compartilhada. Por isso, falar a partir delas cria mais conexão. E a outra pessoa, ouvindo tudo isso, porque ela reconhece essas necessidades, porque ela também tem, ela se movimenta de maneira mais colaborativa, mais cooperativa, para que o outro tenha a necessidade atendida. E aí todo mundo fica bem nessa situação. Ninguém é julgada, é criticada, a outra pessoa também tem a necessidade ali atendida, e a gente vai resolvendo os nossos conflitos, desentendimentos, vai para um outro rumo dessa conversa. Sai, como eu disse, do bate-boca e vai para o bate-papo. A gente permite que o outro conheça genuinamente a gente, conheça a nossa verdade. E a nossa verdade não é o julgamento, não é a crítica, não é o rótulo, são as nossas necessidades. A partir delas, a gente também conhece o mundo do outro, a verdade do outro, que é a necessidade dele também. É a necessidade que a pessoa está se movimentando para atender. Ora a gente tem sucesso, ora a gente não tem. E quando a gente não tem sucesso, é quando a gente acaba machucando, ferindo, ofendendo alguém, e essa pessoa devolve pra gente e pronto. Aí a gente acaba brigando. E a gente não quer ficar brigando o tempo todo, né? Nem com as pessoas queridas da vida, nem com o mundo, as pessoas que a gente vai se esbarrando aí nesse movimento nosso. A gente quer mais harmonia, uma relação genuína, verdadeira, honesta, autêntica, com confiança. Então a gente precisa criar isso junto, porque não vem pronto. A vida, assim como os relacionamentos, não vem com manual, é na prática que a gente vai aprendendo. Então tem vários recursos, e a CNV é um que apoia a gente nesse cuidado com a gente, no cuidado aí com os nossos relacionamentos também, e a gente vai transformando esses conflitos em maior conexões. As pessoas às vezes me perguntam: e você consegue fazer essa expressão autêntica na hora de um conflito, em todos os conflitos da sua vida? Olha, eu tenho algumas estratégias que cuidam muito bem de mim. Quando eu percebo que eu estou muito irritada, com muita raiva, é uma situação bem difícil, e a outra pessoa também emocionalmente está carregada, o que eu faço para me cuidar? Eu peço um tempo, gente. Eu falei até isso no primeiro vídeo. Eu falo, vamos conversar daqui umas 2 horas? Assim eu me acalmo, eu refresco aqui as minhas ideias, porque agora eu não estou conseguindo pensar. E se eu conversar com você do jeito que eu estou agora, eu acho que não vai ser bom pra gente. Então eu preciso de um tempo. E a outra pessoa concorda, porque ela também está irritada, ela também percebe que não está legal o clima. Então é um tempo que eu cuido de mim, ela também tem esse tempo, esse espaço para repensar, para se cuidar, para os ânimos se acalmarem, e aí a gente volta com outra energia e conversa, resolve. E esse tempo é o tempo que eu olho para mim, que eu me cuido pela autoempatia. Eu vou me conectar com as minhas necessidades, perceber quais sentimentos que estão vivos aqui, que tá esse bolo aqui dentro de mim, essa confusão toda. Então eu vou alinhando tudo isso para eu voltar e ter uma expressão autêntica, porque do jeito que eu tava com raiva, como eu disse, eu não conseguiria fazer tudo isso. Então eu tenho essa estratégia. Isso não é fugir do conflito, não é deixar pra lá, não é me submeter, não é aceitar, é eu me cuidar e dar espaço para o outro cuidar dele também, e a gente voltar para retomar essa conversa com outro nível, com mais alinhamento. Estou resolvendo o conflito, então até o que chega para mim, eu posso me blindar, não levar para o lado pessoal, transformar tudo em necessidades. É claro que não é porque eu compreendo o outro
que eu sei que tem uma necessidade ali, pela forma como a pessoa se expressa, que eu não gosto, eu compreendo essa necessidade, eu me conecto com ela, não significa que toda vez então a pessoa vai me tratar de qualquer jeito, que tá tudo bem, eu vou baixar a cabeça, né? Eu vou ficar boazinha. Não é sobre isso não, gente. Mas eu posso me defender a partir da minha necessidade de falar como eu me sinto, como aquilo me impacta. Então eu posso me defender de ofensas, de falas que magoam, que ferem, falando como eu me sinto, com esse alinhamento mesmo, meus sentimentos, minhas necessidades e ter esse olhar empático para com o outro. Então eu ofereço também para mim autoempatia, eu me cuido, crio esse espaço, porque se eu não me cuidar, eu não vou ter espaço para cuidar do outro. Por isso que a empatia é um segundo elemento aí da prática da comunicação não violenta muito importante para a gente criar conexão com outra pessoa, senão não tem conexão. A empatia ajuda. Por isso eu também te convido a continuar essa jornada, porque o próximo vídeo é sobre a empatia na hora de um conflito. E aí eu vou contar um conflito real da minha vida que durava 7 meses no meu relacionamento amoroso e foi no momento que eu estava conhecendo a comunicação não violenta, eu fui fazendo uso dela e a gente parou de sofrer com esse conflito que se arrastava aí por 7 meses. Por isso que eu disse, quando a gente foca no que é mais importante, rapidinho a gente para de sofrer com o conflito, resolve ele de uma maneira que cuida de todo mundo, porque a gente fala a partir da nossa necessidade e compreende o outro no universo dele também e que nada tem a ver com os nossos julgamentos, nossas minhocas imaginárias. Então vem comigo, porque eu também vou dar umas dicas de como você pode acessar ainda mais as suas necessidades, se cuidar, se oferecer autoempatia. Eu espero que esse vídeo tenha trazido clareza, entendimento, proporcionado reflexões. Se você gostou deste vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. Vamos mostrar para as pessoas que existem outras possibilidades para a gente transformar os nossos conflitos em conexões. Obrigada pela sua companhia e eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais!